o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 6, verso 9. É um versículo muito pequenininho, mas tem tanto a nos dizer. Tanto a nos dizer. Olha só. Assim diz Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Bem, esse versículo pode passar despercebido para nós. Se a gente fizer uma leitura corrida, a gente lê, vai para frente e nem para pensar no conteúdo dele. Nós estamos num mundo muito diferente do nosso. Diz a Bíblia que naqueles anos iniciais, as pessoas viviam muito mais tempo. Cada pessoa vivia cerca de 900 anos. E durante esse período, ela gerava filhos e filhas. Também a estatura física das pessoas não era como a nossa. Diz a Bíblia que havia gigantes, pessoas que 2,5 metros eram baixinhas, para que se tenha uma ideia da estatura enorme das pessoas pré-diluvianas. Mas há uma característica muito pior. Os irmãos veem que são pessoas que vivem muito tempo e pessoas que se reproduziam às toneladas. Então não era uma simples vila, não era um simples povoado. Não sabemos a quantidade de pessoas, mas milhares de pessoas existiam naquele tempo. E uma característica daquelas pessoas, para tristeza nossa, e está registrado aqui a tristeza de Deus, é que todas estas pessoas eram corruptas. Quando nós vemos o governo de todas as esferas, federal, estadual e municipal, um governo corrompido, quando nós vemos as instituições todas corrompidas, quando nós vemos o comércio, a indústria corrompidos, e, infelizmente, quando nós vemos as igrejas corrompidas, nós achamos e ficamos assustados que isso é uma novidade. Não, infelizmente não é. O mundo onde as pessoas viviam antes do dilúvio era por inteiro corrompido. Mas diz a Bíblia que no meio de toda aquela corrupção, tendo inimizade com o planeta inteiro, um homem ousou andar fora da trilha da humanidade, fora do consenso e do politicamente correto daqueles dias, fora do grupo de gado que seguia como manada para a corrupção, obedecendo às vontades do diabo. Esse homem se chamava Noé. Diz a Bíblia que, na biografia dele, Noé era um homem íntegro. E o que seria um homem íntegro? Bom, vamos pensar o que é um homem íntegro. A palavra íntegro, o que significa? Inteiro. Inteiro. Ele não era um homem aos pedaços. Ele não era homem na violência e pouco homem na decência. Ele não era homem apenas na frente da família. Ele era homem no meio da sociedade também. Ele não era homem apenas para mulheres fora do seu casamento. Ele era homem para os seus filhos e para a sua esposa. Ele era homem honrado. E como nós precisamos de pessoas honradas nos dias de hoje. Infelizmente, meus amados irmãos, o estrago do mundo se encontra nos seios das famílias.
Quando as famílias que não cultivam os valores que dizem acreditar na igreja, elas são focos de corrupção de um mundo caído e reproduzem na pessoa dos seus filhos toda a corrupção que viveram o tempo todo, porque os nossos filhos nos imitam. Os nossos filhos imitam não apenas os nossos gestos, mas eles imitam também a nossa prática e a nossa maneira de agir. Diz que um pastor foi na casa de uns irmãos almoçar, e aí para fazer bonito para o pastor, né, disse assim: pastor, o meu filhinho aqui de 6 anos vai orar agradecendo a comida. Filho, ora. Mas papai, eu nunca orei, o senhor nunca pediu. Não, filho, você pode sim. Ora, fala o que o papai sempre fala na mesa de comer. Tá bom, esse pastor não presta, a família dele não vale nada, ele detesta essa igreja. Na verdade, isso é claro que é uma fábula, mas na verdade, os nossos filhos nos observam muito mais do que a gente perceba. Eles percebem principalmente a nossa reação às contrariedades. Eles percebem a maneira com que nós assistimos a algum programa e aceitamos a sua mensagem ou o rejeitamos. Eles percebem principalmente se levamos Deus a sério na nossa vida. Tiago Peyton, o pai de John Peyton, era um homem que tinha vários filhos lá na Escócia, e ele era fabricante de meias e tinha um galpão, uma choupana, que ele chamava ali de Santo dos Santos. Todos os dias aquele velho barbudo entrava na choupana e dobrava os joelhos, erguia as mãos e chorava na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Isso impregnou de tal maneira a alma dos Peyton, que eles se tornaram missionários por todo o mundo e estão já na 5ª geração. Amém. Porque as misericórdias do Senhor vão se provando até 1000 gerações daqueles que o amam e que o obedecem. Amém. Isaías, Jeremias, os profetas do Velho Testamento contemplavam o povo de Israel que diante do templo, diante da arca, diante do tabernáculo, diante do Senhor, diziam uma série de coisas, mas que na prática não cumpriam aquelas coisas. E infelizmente isto é uma prática dentro das igrejas cristãs também. Mas Noé era um homem íntegro e diz também que era um homem justo. Ser justo não significa ser complacente. Ser justo não significa ser fraco. Ser justo significa agir corretamente em toda e qualquer circunstância. E como é que uma pessoa pode ser justa, considerada justa? Ele trata bem os pais, trata bem a mãe, respeita a mãe, não grita com a mãe. Ele trata bem o pai, não desobedece o pai, não fala mal do pai. Ele respeita o pai. Ele considera os seus irmãos. Ele não desmerece os seus irmãos, são sangue do seu sangue também. Ele trata bem os colegas de escola, porque são companheiros dele no curso que faz. Ele trata bem os seus colegas de trabalho. Ele sabe que estão labutando por um objetivo igual para toda a empresa. Lembro-me de um programa de entrevistas, onde entrevistaram um antigo diretor da Nextel. E esse diretor da Nextel estava dizendo como que ele conseguiu galgar os degraus e se tornar o grande executivo da empresa. E então ele falou, não, porque eu lutei muito, e eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E havia lá um lugar onde as pessoas podiam participar. E alguém subiu um comentário dizendo, fez muita coisa. Passou a perna em todos os seus colegas que trabalhavam ao seu lado e que entraram antes de você e que lhe ensinaram o trabalho. Isso sim, você não disse, mas eu digo. Ele saiu envergonhado daquela entrevista. Noé não era assim, era um homem justo. E eu pergunto dos que aqui estão e dos que me assistem pela internet, será que se nós
Porque num mundo corrupto nós estamos igualmente com aqueles pré-diluvianos. Mas será que se Deus procurasse uma pessoa íntegra e justa, Ele encontraria na nossa pessoa? Será que poderíamos dizer: tenho buscado a integridade no meu comportamento, na minha maneira de ser e na minha maneira de me conduzir? Ou será que eu sou um blefe? Será que eu sou uma fábula? Ou será que eu sou um verdadeiro ator? Eu interpreto um papel. Porque muitos de nós, irmãos, por falta de justiça e integridade, interpretamos papéis. Até para procurar emprego, ensina-nos como nós devemos nos portar diante de quem vai nos atender e nos entrevistar. Dizem que palavras devemos falar, dizem que coisas devemos escrever, dizem que sonhos devemos repartir. Quando na verdade isto não representa integridade, mas isso representa um papel, ser um ator para dizer o que todos querem que seja dito. Mas Noé era um homem íntegro. E sabe o que aconteceu com toda a humanidade que estava ao lado de Noé? Não lhe deram valor nenhum. Porque hoje, meus irmãos, não difere daquele tempo. Se você for um homem íntegro, um homem justo, uma mulher íntegra, uma mulher justa, sabe o que vão dizer a seu respeito? É bobo, é paspalho, é imbecil. Qualquer um passa a perna nele. Ele não aproveita nada. Ele não consegue sugar nada. Reclamam da corrupção no Brasil? Muitos que possuem várias bolsas, das quais mamam nas mesmas tetas das quais reclamam. Reclamam da corrupção generalizada, mas se o feirante lhe dá 14 laranjas ao invés de 12... ele não reclama, ele embolsa e sai correndo para ver se ele não vai reclamar das duas laranjas. Diz que um pastor foi para uma nova cidade e ele tomava o bonde para ir até a sua casa. E era uma cidade pequena, todo mundo sabia que ele era um novo pastor. E ali o próprio motorista recebia o valor. Então o pastor deu um valor para o motorista, e o motorista devolveu para ele dinheiro a mais. Ele sentou-se, contou, falou: não, aqui tem dinheiro a mais. Aí veio na sua cabeça aquelas conversas, né? Deus está te abençoando, né? Deus está... Os irmãos não têm ouvido esses testemunhos ridículos? Ai, pastor, na minha conta bancária apareceu 5 mil sem eu pedir, foi o papai do céu que deu. Que papai do céu, seu ladrão. Ele contou o dinheiro, viu que estava errado, falou: não, mas é mais, mas é tão pouco, não vai fazer falta para ele. Mas também ele nem viu, quem sabe ele me deu de presente. E aquele conflito, na hora de descer, antes de descer as escadas, disse assim: motorista, é o seguinte, o senhor me deu 30 centavos a mais, eu estou lhe devolvendo. Ele falou assim: o senhor é o novo pastor aqui da cidade, né? Ele falou: sou sim. Ele disse: estarei na igreja domingo. Eu estava testando se o senhor era um homem de caráter. E às vezes cada um de nós é testado sem saber. Testado na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir, na sua maneira de reagir diante das vicissitudes da vida. E quantos de nós tomamos 0 na prova? Agimos errado, reagimos errado. Mas Noé não. Noé era um homem justo e íntegro. Todo mundo sabia que com ele não tinha jeito. Se fossem fazer um bolão, não contassem com ele. Se fossem fazer alguma coisa errada, não contassem com ele. Então, ele era um 0 à esquerda. Mas há algo que aconteceu com Noé. Ninguém dava valor para ele. Mas Deus deu. E Deus dá valor para quem dá valor para Deus. Deus dá valor para quem prefere dar valor aos valores de Deus.
Para quem prefere ir na contramão do mundo, mas na direção do Senhor. Não importa que todos estejam fazendo errado, eu quero fazer certo. Não importa que o mundo cristão hoje, que nem minha esposa estava lendo lá numa Bíblia, sobre piercing e tatuagem. Estava lá o comentário, Bíblia nova, Bíblia de uma boa editora, comentários. E sobre comer sangue. Então, sobre a tatuagem, ela leu lá, não, de fato, Deus no passado dizia que não era para fazer, porque o corpo é templo, não sei o que e tal, mas o importante é que se veja qual o objetivo e se analise, cada um analisa por si só. Ela olhou aquilo e disse assim, fácil, né? Jogar as coisas nas costas dos outros, quando a Bíblia diz, não fará sinais no seu corpo. Aí foi ver lá sobre comer sangue. Aí o comentarista disse, não há mais nenhum problema, a gente pode comer sangue, comer o que for, não tem problema, porque Deus tirou o imundo dos animais e agora podemos comer de tudo. Ainda que lá em Atos tenha havido um concílio e eles tenham falado que não era para comer sangue. Ora, se disseram lá em Atos dos Apóstolos, 4 coisas vocês não devem fazer, e uma delas é comer sangue, como alguém pode dizer, vai comendo aí? O mundo cristão caminha por uma estrada que vai desembocar no abismo. Mas eu não vou junto. Eu vou seguir a santa palavra do Senhor. Amém. Eu serei um cristão íntegro. Amém. Eu serei um cristão que vai, mesmo que todos me condenem, mesmo que possam dizer, com ele a gente não conta, com ela a gente não conta, ele não está no grupo. Que me importa, o que ele está é no livro de Deus. Amém. E não no livro dos homens. Porque os livros dos homens apodrecem e a traça come. Mas o livro de Deus é eterno. Eu prefiro ser amado pelo Senhor, mesmo que eu não seja reconhecido pelas pessoas. Noé era desse tipo de gente. O que foi que aconteceu com Noé em relação a todas as pessoas daquele tempo? O que aconteceu com ele? Você sabe, filho? Ô Noé, você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Construiu uma arca. Construiu uma arca. Pegou parte de cada animal. Exato. E levou pra lá. Levou pra lá e... Então correu um grande dilúvio. Dilúvio. E ele ficou lá. E o povão, que era todo mundo ali da maior, tudo gente ali de bem com todo mundo. O que aconteceu com o povão? Morreram. Gente, milhares de milhares. Só Noé sobreviveu. O mundo também vai acabar, meus irmãos. Não mais com água, mas com fogo. Está prometido, está decretado. Deus vai pôr fogo em tudo aqui. E só sobreviverão os que entrarem na arca, não mais a de Noé, mas aqueles que se entregarem a Jesus, vivendo uma vida íntegra e justa. Não basta dizer, sou de Jesus. Não basta dizer, tem que ser. A diferença de dizer e ser é que dizer qualquer um diz. Ser é difícil. Só quem é mesmo. O mineiro pensou que ia enganar um carioca, viu, Luiz? Chega no Rio de Janeiro e falou, ninguém aqui vai saber que eu sou mineiro, ué. Tava com uma fome, chegou numa pastelaria e falou, vou falar aqui, ele vai pensar que eu sou carioca. Aí, bicho, solta aí um pastel. Aí o cara disse, de que, gente fina? De carne. Você pode enganar só um pouquinho, mas uma hora quem você é aparece. O mineiro se revela. Assim também, se você for um cristão, você vai se revelar quando não andar no conselho dos ímpios, não se detiver no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Se você fizer isto, você está provando que o que tem dentro de você é real. Caso contrário, se você diz, a minha carne é fraca,
Se a sua carne é fraca, meu filho, você não está sob o domínio do Espírito. A Bíblia diz que o crente peca? Sim. Diz em 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se porém pecarmos, ou seja, se eu escorregar, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, o mesmo João diz, aquele que vive na prática do pecado não o viu e nem o conheceu. Sabe por quê? Porque ele não é. Fulano perdeu a salvação. Não perdeu nada, a salvação não se perde. O livro de Deus não tem rasuras. Sabe por quê que ele supostamente perdeu? Porque nunca teve. Porque quem tem não abandona. Quem tem é íntegro. Quem tem é justo. E só Jesus Cristo pode fazer isto no nosso coração e na nossa vida. Amém. Mas ninguém pode fazer. Integridade e justiça. Noé, não fique triste porque ninguém te reconhece. Deus te vê. Amém. Meu irmão e minha irmã, não fique triste porque não lhe convidam para determinadas festas, para determinadas celebrações, porque não comemoram as suas datas, porque não lhe destacam em lugar nenhum. Não fique triste, porque há um Deus que lhe conhece profundamente. E Ele lhe levará para a terra prometida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.